Bora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Amém. Santa Antônio de Lisboa, rogai por nós. Em nome do Rogai Pai, por do Filho e do Espírito em nome do Santo. Pai, do Filho e do Espírito Amém. Santo. Amém. Bem, Salve Maria, continuação, falar sobre os efeitos da Revolução Francesa no período do Napoleão Bonaparte, do Império Francês. Com esses objetivos, foram feitos esforços para rebaixar o catolicismo na França ao nível de uma religião qualquer, de diminuir seu prestígio e sua força, de humilhar o clero e paralisá-lo. Ele retorna à França, mas não forma mais uma ordem dentro do Estado. Não tem mais nenhum direito enquanto corpo. Não passa de uma coleção de indivíduos que logo não se distinguirão dos outros senão pelo facto de sofrerem mais vexames e ultrajes. Nem mesmo é mais proprietário. Sabemos a que ponto a propriedade é necessária à independência. O clero não mais a terá. Seus bens, por mais legítimos que fossem, não lhe serão devolvidos. Ele será reduzido à condição de assalariado. Não se absterão de cortar-lhe os víveres para lembrar-lhe sua sujeição. É verdade que o artigo 5º da Concordata diz: o governo cuidará de deixar aos católicos a liberdade de fazer, se o quiserem, novas funções em favor das igrejas e de construir assim o antigo patrimônio da igreja na França. Mas sabemos, através de que a astuta tática dessa liberdade tem sido restringida dia a dia. Depois, como as funções piedosas tiverem que ser sempre constituídas com rendas do Estado, a fim de que fosse mais fácil apoderar-se delas no dia da separação e como, enfim, a própria indenização prevista da concordata foi suprimida. Ao governo já encarado de fornecer ao clero alimentação e moradia, a concordata concedeu ainda a escolha das pessoas que deveriam ser elevadas às dignidades eclesiásticas. O primeiro cônsul nomeará, nos 3 meses seguintes, a publicação da Constituição Apostólica, os arcebispos e os bispos que devem governar as dioceses das novas circunscrições. Da mesma forma, o primeiro cônsul nomeará os novos bispos para as sedes episcopais que vagarem em seguida. A Sé Apostólica conferir-lhes-á a instituição canônica. Os bispos nomearão os párocos e escolherão apenas pessoas aprovadas pelo governo. Em diversas épocas, os governos tiveram como dever de religião ou de honestidade pública escolher os mais dignos, mas em outros momentos, eles foram buscar preconceituosos, incapazes e mesmo os indignos. Napoleão deu exemplo disso. Ele impôs ao cardeal Camprara 15 bispos constitucionais. Mais tarde, procurou meios de livrar-se da instituição canônica. Para isso, convocou um concílio nacional, mas não pôde obter o que pretendia. Isto não representou mais para o clero a dependência, nem mesmo a servidão, mas o cisma. Há na igreja, ao lado do clero secular, o clero regular. Este podia encontrar em sua própria constitui- condições de independência recusadas ao primeiro, isto é, no clero secular. Assim, Bonaparte evitou que as ordens religiosas pudessem se reconciliar. O decreto de 22 de junho de
1804, ordenou a dissolução da Associação dos Pais na Fé e de todas as outras congregações ou associações formadas sob pretexto de religião e não autorizadas. Ademais, estatuiu que nenhuma congregação ou associação de homens ou de mulheres poderá se formar no futuro sob pretexto de religião, a menos que ela tenha sido formalmente autorizada por um decreto imperial. Por um decreto imperial. Bonaparte dizia também, e repetia que ele não queria congregações, que isto era inútil, que não havia que temer que ele estabelecesse os monges. Não obstante, ele autorizou os lazaristas e os padres das missões estrangeiras. Esses religiosos, disse ele ao Conselho de Estado, ser-me-ão úteis na Ásia, na África e na América. Eu os enviarei para se informarem sobre o estado do país. Serão agentes secretos da diplomacia. Ele também autorizou os irmãos das escolas cristãs como engrenagem da máquina universitária. O reitor da universidade visará seus estatutos interiores, admiti-los-á ao juramento, arrancar-lhes-á um hábito particular e vigiará suas escolas. No decreto 17 de março de 808, no artigo 19, no artigo 109. A autorização concedida às Irmãs da Caridade entra no mesmo plano. A superiora geral residirá em Paris e assim ficará sob a mão do governo. Ele impôs como geral sua própria mãe, Leotícia Bonaparte. Ranon, Anon observou respeitosamente que a regra não permitia. Foi trancado na prisão de Fenestrelle, voltando ao clero regular. Bonaparte vigia para que seu recrutamento não se faça facilmente. Não é preciso que os padres sejam numerosos. 37.400 curas são instituídos no dia seguinte ao da concordata. Bonaparte declara não ser obrigado a remunerar por esse tratado, senão os curas decanos em número de 3.400. Ele concede, no entanto, 500 francos a, a permanecer, 500 francos e 24.000 curas em serviços. Os outros 10.000, assim como todos os vigários, permanecerão ao encargo das comunidades, que geralmente são muito pobres ou muito sobrecarregados, para poderem dar-lhes os meios de vida. Por isso, Red Horace, um dos presidentes do Conselho de Estado, disse: os que estão em serviço não puderam ainda obter tratamento fixo em nenhuma comuna. Os camponeses têm querido deles com ardor a missa e o serviço de domingo como no passado, mas pagar é outra coisa. Isto não era muito encorajador para as vocações. Elas não são suficientes para preencher os vazios que a morte multiplica entre esses anciões que retornaram ao exílio. Não obstante, os bispos são obrigados, antes de proceder a uma ordenação, a enviar a Paris a lista daqueles aos quais querem conferir as santas ordens. Napoleão a diminuía a seu bel prazer. Monsieur Montaut, bispo de Angers, e Monsieur Simon, bispo de Grenoble, não puderam o primeiro em sete, não puderam o primeiro em sete
O segundo, em 8 anos, ordenar a cada um mais do que 18 padres. Mas há mais. Napoleão quer supervisionar e dirigir o ensino dos seminários. Não é preciso, diz ele, abandonar a ignorância e o fanatismo, o cuidado de formar os jovens padres. Temos 3 ou 4 mil curas ou vigários, filhos da ignorância, e perigosos por causa do seu fanatismo e suas paixões. É necessário preparar sucessores mais esclarecidos, instituindo, sob o nome de seminários, escolas especiais que ficarão nas mãos da autoridade. Colocaremos à testa dessas escolas professores instruídos dedicados ao governo e amigos da tolerância. Eles não se limitarão a ensinar a teologia, acrescentarão uma espécie de filosofia e um mundanismo honesto. O decreto de 5 de fevereiro condena como por demais ultramontana a teologia de Bayle. Veremos mais tarde reaparecerem essas ideias de ensinar nos seminários uma certa filosofia, um certo mundanismo e de preparar os jovens padres para serem amigos da tolerância. Isso é até perigoso, já? E, e, vamos ver as causas dos males. Napoleão queria ter ao mesmo tempo o controle do culto. Nas negociações que precederam a assinatura da concordata, o Papa reclamava o reconhecimento da liberdade da religião e do exercício público de seu culto. Esse exercício fora proscrito pela Revolução. Importava que fosse formalmente reconhecido na concordata que essas leis tirânicas estavam abrogadas. Esse ponto ensejou as mais penosas discussões. A força de indivisíveis fatigas, de sofrimentos e de angústia de todo o gênero, diz Gonçalves. Chegou enfim o dia em que parecia que chegaríamos ao termo desejado. Ele havia feito reconhecer, no artigo 1º do acordo, a liberdade e a publicidade do culto católico. No momento em que ia assinar, percebeu que haviam colocado furtivamente sob sua pena um texto completamente diferente daquele que havia sido convencionado. Tudo estava para ser recomeçado. Novas discussões e negociações. Consolve queria que a expressão a religião católica apostólica romana será livremente exercida na França. Fossem acrescentadas essas palavras: seu culto será público. Os comissários franceses tinham ordem de exigir esta adição, conforme a regra de polícia. Consolve pressentia uma armadilha. Ele não se enganava, ele não se enganava. Essa armadilha era os artigos orgânicos que o governo mantinha em reserva, dos quais jamais fizera menção no curso das negociações. A Santa Sé protestou solenemente contra esse ato extradiplomático. Os artigos orgânicos foram mantidos. Foram apresentados como formando um só e o mesmo todo com a concordata. Conhecemos os abusos que foram praticados no curso do século XIX. As regras de polícia invadiram tudo e permitiu-se ao prefeito da mais humilde vila formulá-las livremente. Logo, o culto público existe apenas como estado de lembrança. Não somente as manifestações, mas todo o sinal exterior de religião acabará sendo interditado, sob o belo pretexto de que não se deve jamais agredir e com a consciência dos senhores livres pensadores. A Igreja não pode ser inteiramente reduzida à escravidão durante muito tempo. Se o Papa está livre, assim, não há nada que a franco-maçonaria perseguirá com tanta perseverança como a abolição do poder temporal dos papas, necessário à sua independência.
Teria sido sob inspiração da franco-maçonaria ou fora seguindo os impulsos da sua própria ambição que Napoleão I tentou fazer o Papa seu vassalo. Ele ainda não era senão o general Bonaparte, comandando os exércitos da Itália, quando, após a capitulação de Mantua, ele se dirigiu a Bolonha para ir de Thiers impor a lei ao Papa. Dali ele escreveu a Joubert: Estou negociando com essa padralhada e desta vez São Pedro ainda salvará a capital, cedendo-nos seus mais belos estados. No dia seguinte, ele escrevia ao diretório: Minha opinião é que Roma, uma vez privada da Bolonha, Ferrari, Romanha e dos 30 milhões que nós lhe tiramos, não pode mais existir. Essa máquina se desarranjará sozinha. Nessa carta encontra-se a primeira manifestação diplomática da ideia napoleônica, que veremos buscada por Napoleão I. Depois de Napoleão III, ideia idêntica à ideia maçônica. No dia 22 de setembro, em razão do boato da doença do Papa, ele prescrevia a seu irmão José: se o Papa viesse a morrer, de empregar todos os meios para evitar que fosse eleito outro e para suscitar uma revolução. Thiers vincula a esse fato a razão última de tudo o que vinha sendo feito há um século contra o papado. O diretório via no Papa o chefe espiritual do partido inimigo da revolução, isto é, da civilização pagã. Eis porque o diretório e seu general não queriam que houvesse mais papas. No memorial de Saint-Hélène, Napoleão expõe abertamente essa ideia fundamental da maçonaria e como ele havia inicialmente pensado em realizá-la. Falando de suas proclamações aos muçulmanos, ele diz: era charlatanismo e do maior, vede as consequências. Eu me servia da Europa pelo avesso. A velha civilização permanecia sitiada. E quem teria imaginado, então, em se inquietar com o curso dos destinos de nossa França e da regeneração do século? Destruir a velha civilização, a civilização cristã, regenerar o século à moda pagã, e isto através da França. Eis a ideia que permite compreender a fundo a história contemporânea. É fuego. Se Napoleão tinha esses pensamentos, perguntar-se-á por que ele estabeleceu o culto católico na França. Ele o explica em seu memorial. Quando eu reerguer os altares, dissera, quando eu proteger os ministros da religião, como eles merecem ser tratados em todos os países, o Papa fará o que eu lhe pedi. Ele apaziguará os espíritos, reuni-los-á em sua mão e colocá-los-á na minha. Em outro lugar, com o catolicismo eu alcançava com mais segurança todos os meus grandes êxitos. No interior, entre nós, o grande número absorvia o pequeno, protestantes e judeus. E eu me prometia tratar este com uma tal igualdade que logo não haveria possibilidade de conhecer a diferença. Em outras palavras, conseguirei fazer reinar a indiferença em matéria religiosa. No exterior, o catolicismo me conservava o Papa, e com a minha influência e minhas forças na Itália, eu tinha esperança de, cedo ou tarde,
por um meio ou outro, ter para mim a direção desse Papa. E a partir daí, que influência, que poder de opinião sobre o resto do mundo. Veremos a grande loja tomar a esteira dessa ideia e se esforçar para levá-la a bom termo. Bem, vamos parar aqui, Manuel. Sim, sim, já Comentários. sei. Revelações fortes. Sim, por isso é que eu te disse que não dá para ter nem medo, nem meio termos com os maçons. São todos ímpios, são impiedosos. Porque nota-se três grandes objetivos que eles procuram sempre alcançar: dar cabo do sacerdócio, do culto e do papado. Mas graças a Deus ainda temos Papa, mas já não temos Napoleões. Nenhum deles. Creio que já não haverá mais alguém com esses nomes. Fazemos da própria república que eles criaram, acabaram com os impérios, acabaram também com esses monstros. É isso que se Desculpa diz só, que não temos Napoleões, temos Papa, mas temos Papas com ideias de Napoleão. Bah, querendo ou não, ele sim, mas o que eu venceu, quero né? Ele, a dizer, sua ideia venceu. Isso aqui é a não, parte não, negativa. não venceu. Não venceu porque não venceu porque ele queria abolir. Claro que mesmo antes de Napoleão já tivemos papas maus, podemos assim dizer. Aqui mesmo no livro ainda falamos recentemente de um papa que foi depois afastado, com a participação de São Bento e outros santos. Então, quando digo que já não temos Napoleão, é que já não há trono imperial, já não há um imperador, já não há um grande general como havia antigamente, e foram substituídos Napoleão I, Napoleão II, Napoleão III e acabou. Agora temos aí Emmanuel Macron, uma mistura de gay e político. E temos Papa, acabamos de eleger recentemente um Papa. Pode não ser como os Papas que mais se destacaram, que realmente foram servos de Deus, mas é um Papa. E haverá sempre um outro Papa, até mesmo que o mundo termine, como nos prometeu nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque só pelo que estamos a ler, desde que começamos a ler esse tomo até agora, estamos a falar de séculos, estamos a falar de mais de 500 anos. Eh, Se fosse possível destruir a cidade eterna, já teria feito, porque eles já tentaram de todas as formas. Logo no começo da página 99, nós vimos o que é que eles fizeram. Diminuíram o orçamento, eles próprios é que começaram a nomear, querer nomear bispos. É uma coisa impressionante, né? Tudo em nome da visão que eles tiveram do mundo melhor e querer trazer de volta o paganismo. Uh, Assistimos também que para nomear, isso é uma coisa impressionante, para nomear ou para uh, trazer novos sacerdotes para a ordem, era preciso comunicar a Napoleão para nomear os paros, né? Uh, e outras individualidades da igreja, o Estado tinha que consentir e indicar. Chegou mesmo a cometer a impiedade de indicar a sua mãe, que de certeza não é nem uma freira nem madre, para dirigir uma congregação que era muito forte em França. E alguém lhe aconselhou a dizer que a regra não permite. Envia o outro para a cadeia. Nomeia sua mãe superiora geral das Irmãs da Caridade. É aconselhado por Anon, né, respeitosamente. Não foi uma afronta, dizer Napoleão não faz isso, não. Respeitosamente tentou levá-lo à razão, dizer que a regra não permite, porque ela não cumpria com os requisitos para ser a superiora geral. Trancou o homem na cadeia. E acredito que esse homem nunca mais viu não sei, mas é bem provável que nunca mais tenha visto a luz do dia.
Pronto, então a maçonaria realmente conseguiu, como disseste bem, alguns ganhos. Foi uma boa observação ver que é aí onde começou as nossas dores, é onde começou o ataque ao culto, o ataque aos seminários, a introdução de filosofias mundanas, a tal tolerância. Esse termo tolerância é um termo muito, muito anticristão. Esse é um dos termos, intolerância, a tolerância e o indiferentismo. Essas são umas das duas grandes doenças que nós vivemos até os dias de hoje na igreja. Porque se você for falar com alguém e dizer que fora da igreja católica não há salvação, dizer que as pessoas precisam, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, dos sacramentos, o que não encontram noutras religiões, perdão. Vão dizer, não, você é intolerante, tens que ser mais tolerante, tens que parar de ser, como é que é, fundamentalista, deves deixar de lado um pouco eh, esse teu fanatismo. Quer dizer, o que está escrito passou a ser fanatismo, passou a ser intolerância. Eles preferem, em nome da tal tolerância, se percam a alma. Porque quando vamos, por exemplo, para o Islão, não tem o batismo, não tem a Eucaristia, não há a confissão, não há nada disto. Então, como é que eles esperam se salvar se nosso Senhor Jesus Cristo foi contundente quando disse que quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue será salvo? Quem não crê em mim e receber o batismo será salvo. Façai isso em memória de mim. Confessai vossos pecados uns aos outros. Vês Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Dou-te as chaves, acho que eu não sei se não leram, dou-te as chaves do céu. Ligares na terra será ligado no céu, não ligares no céu, na terra não será ligado no céu. Envio-vos, chamou-os dos 12 discípulos, deu-lhes poder. Eles perguntam, né, onde é que nós tiramos essa ideia de que a igreja é a igreja? É no Evangelho, quando diz, quando enviou os discípulos, né, lhes concedeu poder para expulsar demônios, para ressuscitar mortos, para perdoar pecados. Né, que eles dizem, não, por que você vai confessar o teu pecado ao Padre? Porque o Padre realmente tem o poder da absolvição, porque lhe foi concedido aos discípulos, aos apóstolos, eles foram passando de geração a geração até os dias de hoje. Agora, eu não vou. É comum, é normal para eles não entenderem isso. Quando eles vão para as suas seitas, os seus cultos, essas suas falsas religiões, essas pessoas vão ouvir quê? Vão ouvir da boca do pastor conselhos. Não sentem necessidade de confessar os seus pecados. Eles entram e saem como entraram. Este é o grande problema, mas foram ao culto. O que é que foram lá fazer de facto? O que é que ganham com isso? Só vão ouvir palavras, depois não, "Pá, aquele pastor ele prega bem. O que ele disse mesmo? Não, sim, senhora, minha vizinha não, não recebe nada do que Jesus concedeu para a nossa salvação. Absolutamente nada. O que vão lá ter é mais um encontro de concertações. Pá. Não sei, eu não entendo o que é que eles vão fazer. Sinceramente, eu não entendo também porque não participo. Também não teria como, mas pelo que escuto, que temos colegas que convivemos com pessoas que são dessas religiões. E infelizmente eu tenho que lhes dizer na cara deles, ficam muito tristes comigo todos os dias. Quando tocamos assuntos religiosos, eu tenho que dizer, há tempos, uma minha colega postou uma senhora vestida de padre na igreja dela, com aquela. Eu disse, essa não é o que ela está a pensar que é, estava por cima do púlpito. Ela disse, não, ela mesmo disse, não é. É, não é, porque ele lhe deu autoridade. O grande problema dessas falsas religiões é a autoridade, porque desde o princípio Deus chamou a quem quis, enviou e deu autoridade. Todos foram humildes em perguntar. Até Moisés perguntou: quem sou eu para ir ter com os hebreus? Quem sou eu? Porque ele sabe que não é nada. Vamos chegar lá, você é mais só um hebreu. Diz, não, vai dizer quem eu sou, enviou. E é assim que funciona. E aqui também esse camarada Napoleão quis usurpar um poder que não lhe pertence. E vivemos essas consequências até o dia de hoje. Então, mais uma vez, vamos reforçar as pessoas que leiam este livro,
busquem a luz do Evangelho. Se tiverem dúvida, vão buscar também as profecias para entenderem o contexto, para entenderem a história, o caminho que está-se a fazer e onde é que vamos parar. Porque isto tudo vai chegar à vida do anticristo e posteriormente às dores que se esperam. Então, este é o meu comentário até aqui, deste espaço para agir. É, bem, bem, eu ainda defendo, quanto ao papado não tem como morrer, porque a cabeça de Cristo, Cristo não tem como morrer duas vezes, a igreja é o corpo de Cristo. Então, é um corpo ressuscitado em que só os membros é que terão a predominância de se aproximarem cada vez mais da cabeça, aqueles irão de ressuscitar, né? Então, sendo ele um corpo, Cristo em si já é ressuscitado, não tem como mais morrer, a igreja não vai morrer. E também ele assegurou isso mesmo à própria cabeça, que como o corpo, que a cabeça é quem movimenta todo o corpo e o corpo vive para sempre. Mas os sucessores deles, os que representam a cabeça, tá, sendo seres humanos, têm as suas fraquezas humanas. É que dizem, né? Deus escreve certo em linhas tortas. Então, até escrever as Sagradas Escrituras, Deus escreveu por intermédios e por meios humanos. Daí que nas Sagradas Escrituras encontramos contextos que são de resquícios humanos, que parece nos dar a entender que tem falhas, né? Não, não são erros de relatos, mas tem aí sentidos e sentimentos humanos. Algumas parecem contradições de narração uns com os outros. E, pois bem, isso não muda também a liberdade humana. E como não muda a liberdade humana, o que eu ainda estava aqui a defender é que, apesar de Napoleão Bonaparte morrer, vinham outros como Napoleão, outros mais pesados, né? O mundo hoje está cheio de ditadores, como nós vemos a União Europeia e tudo mais. Então, eles colocam aquilo que eles receberam. E receberam de quê? Da maçonaria. E está aqui os relatos apresentaram. A mesma perseguição da igreja enfraqueceu um pouquinho depois da tutela da igreja ter acolhido os seus pensamentos. Isso é, no Concílio Vaticano. Como o Concílio Vaticano II acolheu e formalizou os princípios da Revolução, os princípios da maçonaria, os desejos dele, enfraqueceu. Mas outrora já existia revolucionários. Por isso que Pio X condenou, né? Condenou os modernistas. Antes deles Sim, sim. tiveram também os outros que condenaram o modernismo, o pensamento dos padres com esses todos os princípios. Então nós vemos já como é que começaram a se movimentar, como é que começaram a crescer, que foram destruídos os falsos, os traidores, tá? Então, todas essas pessoas que já juraram e são infiltrados na igreja, que não têm princípio de salvação, mas o princípio da revolução, não morreram. Outros depois cresceram com esses princípios, ingenuamente adquiriram e veem isso como verdadeiro. Não são os viés, são já secundários, terciários, quartiários, eu não sei, os quintas gerações que receberam já os erros, né, desses princípios e se Sim. acostumaram nos seminários. Então, nós vemos hoje a teologia da libertação e não só, vemos o pietismo, do sentimentalismo, o romantismo que alberga os seminários atuais. Tudo isso, todos esses pensamentos vêm Esses gradualmente, trabalhos. sim, gradualmente dos trabalhos anteriores que estão aqui sendo narrados, tá? É que dizem todo efeito há sempre uma causa, não vem porque vão pá, não é porque o Vaticano II abriu e todos os males começaram a surgir. Não, já estava lá, só que a igreja estava sempre a travar. Só quando a igreja formalizou, deu o boom. Então esse problema da igreja formalizar, que nos causa Não, essa perplexidade. quando os maçons infiltrados na igreja formalizaram, para não culpar a igreja,
Yeah. Então, como ele começar a formalizar tudo isso, é que deu boom. Então, no Sim, papado, as ideias deles reinaram, nos seminários, reinaram. Estamos a ver isso, aos olhos nus, não precisa mais se falar. Então, o que nós estamos aqui a testificar é lembrar que tudo isso, estamos a ler que são as causas dos problemas que nós estamos a viver. Então, sabendo dessas coisas, é conveniente para que, no momento certo, não entregamos a nossa liberdade, a nossa obediência àquelas pessoas que querem levantar a bandeira da revolução, porque estaremos a trair Deus. Como diz o padre lá, o que chama-se que esqueci, um padre da fraternidade falou nos jovens, jovens, tarde ou cedo vocês serão traidores se não aprenderem, não estudarem muito, não lerem muito, porque não vão saber a fundo o mal ao fundo. Isso está no trecho do prefácio do quê? Do livro do Liberalismo e Apostasia do Monsieur Lefebvre. Então, ela fala sim, do isso é seminarista. muito, Então é sim, muito é muito importante verdade. ler, é muito importante saber. Então é nesses pontos que eu queria também tocar. Então vamos ter a oportunidade de falar mais. Já está fechada aqui a sala. Sim, só Ah, para apanhar mano. essa tua linha. Na verdade, isso que o padre disse vai mais a fundo do que somente depois seminarista, porque hoje mesmo nas paróquias há pessoas que são modernistas e nem se dão conta, são frutos, são pequenos maçons, sem serem maçons, sem estarem na seita, e não se dão conta. São mesmo modernistas. Você lhe fala para ele é uma linguagem desconhecida. Sim, nasceram já assim no mar, na água, com essa do que é água turva. Muitos deles, com a São graça de Deus, vão mesmo, melhorar. Alguns não vão. exatamente, Deus é quem sabe. Vamos fazer como? Deus é quem sabe. Então, nosso dever é só alertar. E Deus exato. vai com a sinceridade de cada um, vai buscando. Se você também não É, tivesse alguma sinceridade de coração, nem ia se converter, tem que ter sinceridade de coração. A busca verdadeira de Deus é que exatamente, vai exatamente. mudar. Tem que buscar, Yeah. buscar Deus